A legitimia é um estado psicológico de personalidade no qual uma pessoa, tendo perdido a capacidade de definir e demonstrar suas próprias emoções, é forçada a tentar parecer normal aos olhos dos outros. O psiquiatra Said Satoru fala sobre esse distúrbio usando exemplos de casos de sua própria prática, bem como os personagens da história. Temini Markatman Kombiningen, de Murata Sayaka, que ganhou o prêmio Akutagawa de 2016. Na psiquiatria, existe o termo legitimia. Ele consiste no prefixo negativo e em duas bases: palavra e sentimentos, emoções. Esse termo descreve uma condição psicológica em que o indivíduo é incapaz de avaliar e descrever suas próprias emoções. Para ter uma visão holística da própria vida, o indivíduo deve reconhecer e distinguir o que está sentindo. Entretanto, há pessoas que são incapazes de fazer isso. Elas não entendem em que situações têm essa ou aquela emoção. As peculiaridades da legitimia se manifestam nessas pessoas nos momentos em que elas são dominadas pela raiva, tristeza ou qualquer outro sentimento forte que não conseguem definir e expressar. De fato, com exceção dos bebês, não há praticamente nenhuma pessoa na sociedade moderna que chore ou grite sem se conter. A implicação é que um membro adulto da sociedade deve se controlar e não demonstrar externamente essas emoções primitivas. E se ele não for capaz de se controlar, precisará de tratamento. Os jovens que procuram se adequar às noções de normalidade aprendem com a geração mais velha a suprimir a expressão das emoções. Com o tempo, alguns deles perdem a capacidade de reconhecer seus próprios sentimentos. A raiva e a tristeza reprimidas tornam-se a causa de doenças psicossomáticas e do transtorno hipocondríaco. Os hipocondríacos são caracterizados por uma manifestação clara de sintomas somáticos na ausência de qualquer anormalidade patológica significativa. Devido à atitude ansiosa e à preocupação constante com a saúde, podem perturbar a função do coração, do trato gastrointestinal e de outros sistemas autonômicos inervados. E isso, por sua vez, leva ao desenvolvimento de hipertensão arterial, úlcera péptica, etc. É por isso que a hipocondria é considerada uma doença psicossomática. No entanto, a legitimia não só ofusca as emoções negativas, mas também as positivas. A pessoa é incapaz de experimentar sentimentos, como alegria ou entusiasmo. A perda da capacidade de sentir prazer é chamada de anedonia. Esse distúrbio é caracterizado pela perda de motivação para atividades que o indivíduo apreciava no passado. O desenvolvimento da anedonia é um indicador importante no diagnóstico da depressão patológica. Sob a máscara da normalidade tenho meu próprio consultório psiquiátrico em Tóquio e encontro pessoas que sofrem de depressão e transtorno hipocondríaco diariamente no trabalho. Durante o primeiro encontro, a maioria delas não mostra sinais de angústia ou desespero, e eu tenho que tirar a máscara de normalidade sob a qual elas escondem a doença que precisa ser tratada. Pensei nisso quando li o romance de 69 Temini Marquette, pelo qual Murata Sayaka ganhou recentemente o prêmio Akutagawa. A história é sobre um homem com legitimia. A heroína, uma mulher chamada Keiko Kokura, trabalha como vendedora no mesmo mini-mercado há 18 anos. Ela estabeleceu como regra nunca expressar seus sentimentos aos julgamentos. Em vez disso, criou uma personalidade de retalhos, copiando o comportamento e adotando os hábitos e maneirismos das mulheres ao seu redor, a maioria colegas de trabalho, que ela acredita serem corretas e admira seu estilo. Essa estratégia eficaz e conveniente permite que ela se adapte ao seu próprio ambiente. No momento em que, ao chegar ao trabalho pouco antes do início de seu turno, ela veste seu uniforme de trabalho, Keiko se transforma em uma função, uma pessoa do mini-mercado. Agora, tudo o que ela precisa fazer é executar as tarefas prescritas dentro do tempo prescrito, usando suas habilidades aprendidas e seu julgamento emprestado para se adequar à ocasião. Os anos de escola da heroína foram passados sob as intermináveis lamentações de seus pais, insatisfeitos com a filha individualista, e a constante pressão dos professores da escola. Depois de adulta, ela é grata pela oportunidade de esconder sua individualidade sob um uniforme sem rosto. No entanto, quando Keiko subitamente percebe que as pessoas ao seu redor sentem pena dela, uma mulher solitária que trabalha como vendedora em um mini-mercado há 18 anos, ela fica extremamente perturbada. Naquele momento, ela conhece um novo funcionário do mini-mercado, um homem que é totalmente o oposto dela. Ele está convencido de que a sociedade lhe deu as costas e que todos o estão intimidando e perseguindo. Por isso, ele nem tenta parecer normal, e logo é demitido do mini-mercado. Keiko lhe oferece um lugar para ficar com ela. À primeira vista,
Parece que eles são um casal muito harmonioso, mas o relacionamento deles é baseado em cálculos frios. Para a viciada em trabalho Keiko, é uma oportunidade de criar a aparência de um relacionamento romântico. Para o homem preguiçoso, a vida com Keiko é um refúgio perfeito contra a injustiça de um mundo cruel. Mas a vida em comum deles perturba o delicado equilíbrio mental que Keiko manteve e promoveu ao longo desses 18 anos. Os comentários sarcásticos de seu namorado expõem um vazio de sua alma, a insubstancialidade escancarada de seu espaço pessoal. Keiko se recusou a perceber por tantos anos. Negação. A negação é um mecanismo de defesa psicológico primitivo, uma tentativa subconsciente de ignorar um problema cuja existência é óbvia para qualquer observador externo. E aquele que nega o óbvio parece infantil e excêntrico aos olhos dos outros. Tendo percebido a desesperança de sua situação, Keiko abandona o emprego e deixa de ser uma pessoa do mini-mercado. Ela não tem escolha a não ser ficar deitada o dia todo sob um cobertor, em um futon que colocou dentro de um armário de parede. Chamo essa fase de vício em cama e acredito que ela seja o ponto de partida para o desenvolvimento de outros vícios, desde o vício em drogas ou álcool até o vício sexual. De fato, tanto o comportamento viciante quanto a normalidade ostensiva são tentativas desesperadas de escapar da areia movediça de um vácuo emocional. De certa forma, essa história tem um final feliz, que volta a trabalhar em um mini-mercado. Mas não acho que isso fará muitos leitores rirem muito, pois eles perceberão a conexão entre a fixação excessiva no trabalho e a falta de sentido do espaço pessoal da heroína. Recusa em sentir vida addiction é essencialmente uma regressão ao que é conhecido como sono primordial. Um estado de sonho peculiar aos bebês. Esse é exatamente o estado que os viciados em heroína estão tão ansiosos para alcançar. Um processo semelhante de regressão é vivenciado por hikikomori reclusos. A cada dia, esse atelier suga cada vez mais os hikikomoris, e não é uma tarefa fácil tirá-los dele. Um ponto é importante a ser observado aqui. Um bebê que adormeceu enquanto se alimentava e acorda para descobrir que foi retirado do seio da mãe se sentirá ansioso, irritado, curado e chorando. Os bebês mais velhos, entre 1 ano e 1 ano e meio de idade, também vivem em um mundo de emoções básicas, como raiva, ansiedade, depressão ou tristeza. Mas os hikikomori adultos são surdos a essas emoções. Primeiro, eles se recusam a sentir qualquer coisa e, depois, simplesmente perdem essa capacidade e caem em um estado de legitimia. Liberte-se do feitiço da normalidade. Essas pessoas às vezes procuram minha clínica para pedir ajuda, confundindo sua condição com depressão. Por exemplo, uma dona de casa me procurou e contou que, depois de se formar na universidade, conseguiu um emprego em uma empresa, mas só trabalhou por 1 ano porque achava o trabalho de escritório entediante. Ela então encontrou um emprego de meio período em um clube sadomasoquista, SM. Gostou tanto que trabalhou lá por 4 anos. Pouco antes de completar 30 anos, ela saiu do clube, argumentando que, mais cedo ou mais tarde, teria de fazer isso de qualquer maneira. Algum tempo depois, após procurar ativamente por um partido adequado, com Katsu, ela se casou, teve um filho e começou a levar uma vida normal como dona de casa. E, de repente, descobriu que passava a maior parte do dia na cama ou perto dela. Seu marido, um típico filhinho da mamãe, que também sofre de dermatite atópica, percebeu rapidamente que a esposa não cuidaria dele tanto quanto a mãe se divorciou dela. Na época de sua visita a mim, havia-se passado cerca de 1 mês desde o divórcio. Acho que alguns de meus colegas teriam diagnosticado essa paciente com depressão ou transtorno de adaptação e receitado antidepressivos. Mas o que notei foi o quão forte era seu desejo de ser, ou pelo menos parecer normal. Foi isso que levou a suprimir sua individualidade e a se condenar a viver em um mundo que só lhe causava tédio. O trabalho diário no clube SM era perigoso, mas também a excitava. A ideia de trabalhar em um emprego fora da caixa e normal era a maior fonte de excitação emocional. Portanto, a normalidade é apenas uma ilusão, um ideal que pode ser diferente para pessoas diferentes. Minha paciente diz que agora tem 35 anos, que sua figura não é mais a mesma e que não se pode recuperar o que se tinha no passado. Não discuto esse ponto de vista. Mas, quer ela volte a trabalhar no SM Club ou não, acredito que ela precisa se lembrar e redefinir os sentimentos fortes e estimulantes que tinha quando trabalhava em um emprego que adorava. Meu trabalho é restaurar a capacidade dessa mulher de sentir emoções fortes, reconectando-a com seu próprio erotismo. Tenho de convencê-la de que ela não precisa se esconder sob a máscara da normalidade.